E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento da série. Estamos de volta de novo, outra vez, mais uma vez. Dia 19/9, quinta-feira, voltamos aí após um período, quase 3 semanas já, sem vídeos de fechamento, mas estamos de volta. Passei aí pelo processo de mentoria com a turma nova, então dedicação total a esses novos alunos. Passado aí todo esse processo, finalizada a mentoria, agora sim estaremos de volta com mais conteúdo. Voltando aqui com o vídeo de fechamento com um belo de um pregão, um belo de um dia direcional, mais um deles, né? Bastante aí volatilidade para esses últimos dias, bastante movimentação. Bora analisar um pouquinho aqui o pregão de hoje, que foi bem interessante, conseguimos capturar o movimento aqui na origem da venda, e olha que linda essa movimentação. Até o momento agora, ó, quase 4 horas da tarde, o pregão já caiu 2.000 pontos, e é isso, índice indo aqui para o buraco. Bom, vamos começar então o vídeo de fechamento deixando o dedo no like, né? Já estamos de volta aqui, ó, já fortalece com o seu dedo no like. Considera aqui, ó, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo aqui a esse canal, trago aqui esses vídeos de fechamento. E agora até final do ano, como não temos mais turmas de mentoria, vou me dedicar bastante aqui para entregar mais conteúdo ainda para você. Então não perde os próximos, se inscreve aqui no canal. Bom, galera, vamos começar então por onde, né? Pela floresta aqui, ó. Gráfico macro, gráfico do diário aqui do índice. Temos essa longa pernada de alta. Dentro desses últimos dias a gente não teve uma movimentação tão assim direcional pegando o gráfico diário. Estamos trabalhando mais ou menos num canal de baixa dentro dessa pernada de alta, fazendo um processo corretivo um pouco mais complexo aqui dentro dessa movimentação. Então pegamos aqui retração de todo esse movimento para ver onde a gente vai parar, né? Olha só, estamos chegando aqui na retração de 38%. Gráfico diário, ele está alinhado aqui, ó, para um cenário mais vendedor, né? Média de 20 apontada para baixo, média de 8 apontada para baixo e a média móvel de 200 logo abaixo aqui, que acabou de ser testada nesse pregão de hoje. Então, a gente estava aqui, a partir do momento que a gente perde a média móvel de 20, a condução pela média móvel de 20, esse candle 174 ele acaba virando esse movimento. Então, a gente começa realmente aqui a efetuar esse processo corretivo para dentro dessas retrações. Então temos aqui alvo na casa dos 134 mil pontos, que é a retração de 38%, pensando no time frame maior aqui do diário. Média móvel de 200 também aqui como nível de suporte que acabou de ser atingido. Quando a gente vai diminuindo um pouquinho mais o time frame, a gente passou aqui longos dias meio que andando de lado, né? Ontem a gente teve decisão da taxa de juros e aí o mercado ele realmente conseguiu fechar aí com candle um pouco mais direcional, essa mega barra de baixa, esse candle 182. Bom, pensando então na abertura, a gente teve uma abertura ainda muito otimista, né? A gente fecha aqui, ó, o dia anterior, deixa eu pintar de azul, a gente fecha a quarta-feira aqui, e a quinta-feira, olha só onde ela abre. Ela abriu aqui em cima, quase anulando essa barra vendedora. Só que quando eu penso para cima, o que eu penso já? Falo, poxa, tô contra a região de médias, né? Tô contra toda essa localidade. Então eu teria esse espaço aqui, ó, para ir para cima. Quem sabe até a média móvel de 20, pensando numa abertura muito otimista, seria a possibilidade aqui desse movimento. Pensando nessa possibilidade de movimento de alta, seria a tentativa de promover um falso rompimento dessa mínima e tentar jogar para essa máxima aqui. Só que não foi o que aconteceu aqui. Quando a gente vai diminuindo um pouco mais o time frame, filtrando um pouquinho mais os gráficos, vou colocar num 15 minutos aqui nesse gráfico. E olha só, de bater o olho a gente já percebe uma coisa aqui bem legal que eu gosto bastante de utilizar. Trocas de polaridade. Olha só como que essa região estava sendo aqui, ó, fortemente defendida pelos compradores. Uma região de suportão, né? Então, região de suportão totalmente bem definida nessa região. Depois desse rompimento com barra sólida, ó, rompimento com barra sólida nessa região. Rompimento com barra sólida furou essa região de suporte. Então, para eu voltar para o outro lado, eu também preciso de potência. Coisa que não veio nessa região aqui, ó. Isso aqui foi um falso rompimento de novo dessa região, que já confirmou no dia seguinte, vindo para baixo desse movimento aqui. Bom, então, utilizado e realmente respeitada essa região de troca de polaridade, que até então aqui estávamos sendo utilizados como região de compradores, e depois de rompido, região de vendedores. Índice abre onde no pregão de hoje? Exatamente nessa região trabalhado pelos vendedores. Já foi resistência, uma puta de uma resistência nesse pregão de ontem, né? Abrimos aqui já porrando para baixo. Batemos aqui de novo no momento aqui da divulgação da taxa de juros lá do FONC.
pancada de novo para baixo. E olha onde a gente abriu hoje. Abrimos nessa região aqui, pelo time frame de 15 minutos, afastado da média de 20, mais afastado ainda da média móvel de 8. Pelo time frame de 5 minutos, afastado da média móvel de 20, mais ainda da média móvel de 8. Quando eu vou para o 2 minutos, onde a gente estava afastado de tudo e de todos, né? Então, é uma região que, se for para pensar em comprar, o que eu preciso fazer? Eu preciso que essa região ela me dê uma característica de suporte. E para ter uma característica de suporte nessa região, o que eu preciso fazer? Preciso romper essa região. Preciso voltar, testar essa região, trocando polaridade, agora sim servindo como possível suporte, e ter o meu candle gatilho de continuidade saindo dessa região aqui. Dessa maneira, eu teria a possibilidade de buscar um pregão comprador para esse índice. Como não foi isso que aconteceu, o que eu posso observar pelo time frame menor? Uma possível falha de estrutura, falha de continuidade, falha aqui de um cenário altista, e a gente entrega a primeira movimentação possível aqui, tentando buscar aquelas regiões de topo, preço começa a sentir essa pressão. Aqui vem uma ativação de um cenário, um Bull 180 em Lock 3, só que é um cenário muito ruim de qualidade, porque eu tô com muita barriga entre a média móvel de 20 e a média móvel de 8. Perco um momentum aqui para dar continuidade, então é muito mais fácil eu falhar esse movimento do que acabar dando continuidade. Então, como que eu poderia ter um cenário de continuidade? Se essa média móvel de 8 afunilasse com a média móvel de 20 e desse um gatilho aqui, ó, nessa região. Não foi isso que aconteceu. O preço falha em produzir novas máximas, deixando uma máxima mais baixa. Se eu deixo máxima mais baixa, existe grandes chances de eu renovar as mínimas, que é a mínima do dia. Então, onde foi a minha venda no pregão de hoje? Foi exatamente quando eu percebi que a média móvel de 8, que é essa bem verdinha aqui, ó, que não gerou mais continuidade na movimentação, média móvel de 8 virou para baixo. Só que enquanto ela estava defendendo o preço, eu ainda não vendi. Eu quis mais confirmação ainda, para realmente ter um trade aqui com maior qualidade, com mais segurança em ser executado. Aí a barra 14 perdeu a média móvel de 8, fechou abaixo. A barra 15 não conseguiu defender, fechou abaixo. Quando perdeu essa barra 15 aqui, venda nele. Qual que é o primeiro alvo desse índice? Mínima do dia. Região de mínima do dia aqui foi a região de primeiro alvo para esse índice. Também estava acompanhando pelo Fibogap, já que eu tinha aqui ó, a movimentação de alta dentro desse gap. Isso aqui o que é? Uma movimentação compradora. Então peguei retrações de todo esse movimento e vim observando como que o preço reagiria a cada momento aqui testadas as retrações. Então, pegando toda essa retração de Fibogap, máxima mínima, a gente testa a primeira região de 38%, joga na média móvel de 20%. Só que, pensa comigo, a força do momento está do lado vendedor. Vendedores estão mandando no preço. Olha só a potência das barras vendedoras e o tamanho das barras compradoras. Mais uma impulsão. O comprador tenta colocar movimento para cima e logo é engolido pelo vendedor. Então o vendedor dominando, promovendo aqui ó, topos descendentes e renovando as mínimas. Topos descendentes e renovando as mínimas. Cenário todo de queda. Vai ser retração que vai parar o preço? A retração pode sim parar, mas eu só vou confirmar isso a partir do momento em que eu deixo uma falha de continuidade e viro esse momento para cima, coisa que não aconteceu em nenhum momento, né? Não consegui renovar nenhum topo anterior, nenhum topo técnico foi violado, a tendência de baixa continuou durante todo esse percurso. Bom, então retração de 38 testado, preço volta, aciona gatilho de continuidade, VSS ativo, stop alocado, novas mínimas realizada aqui, possibilidade de realizar parcial em novas mínimas, preço volta de novo, mais um, acionado a barra 33, uma barra Baird Lock 1, preço assim ó, perfeito, né, pivotada perfeita desse índice, cenário possível de adição de posição, então aqui também eu adicionei, aumentei minha posição nesse índice, a gente estava inclusive trocando polaridade com essa mínima perdida, a gente fez a troca de polaridade com a abertura do dia. Então o preço joga de novo para baixo, realmente perdendo as pregas. Continuei acompanhando pelas retrações do Fibogap. Teste no 50%, região de VWAP, mais saídas parciais realizadas nessa região. E aqui o preço pivota de novo. Aqui, ó, pensando dentro do nosso operacional, foi uma das possibilidades de ter tomado um stop, vendendo a barra 38. Vendendo a barra 38, ele é um gatilho de continuidade dentro do nosso operacional, um setup de GBTO, preço anulando aqui essa barra 38. Qual que é o porém aqui desse movimento? Que
Que, poxa, se você realmente não visualizou nenhuma venda antes e você veio só vender aqui embaixo, você vendeu muito atrasado. Você já vendeu barato aqui, ó. Já estou próximo do meu alvo, que é a média móvel de 20. Aqui, inclusive, eu aciono um cenário de Martin Bear. Essa passagem aqui de Martin Bear, ela gera como alvo a média móvel de 200. Então, fazer a venda somente aqui, com todos os gatilhos vendedores que a gente localizou aqui antes, aqui, ó, todos esses risquinhos azuis são possíveis de serem vendidos. Você veio vender só aqui, ó, você veio vender na quinta oportunidade de venda que o gráfico deu, e aí ele realmente voltou para buscar um pouco mais de liquidez. Ele formou a famosa double dip aqui, ó. Ele finge que vai, volta, captura a liquidez nesse topinho e então dá essa despencada. De toda maneira, se você fez a venda aqui, era possível de você pagar um pedágio aqui, ó, nesses candles 43, 44, NRB 45 confirma a continuidade. Inclusive dava para utilizar um pablito dentro desse pavio aqui, ó, vendendo a 45 com stop na própria 46, de acordo com esse pavio. É um pullback oculto, né? Tenho aqui, ó, um pullbackinho oculto. E aí o preço dá continuidade nessa movimentação aqui para baixo. Calçado pela 20, pela 8. O melhor momentum aqui que eu tenho é esse, ó. Quando a 20 e a 8 afunilam e formam essa região bem próximas uma da outra, para dar gatilho de continuidade. Aqui a gente dá continuidade no índice. Aqui atrás, inclusive, além das retrações desse movimento, o que a gente estava acompanhando, né? O movimento espelhado em A. Eu tentei jogar para cima, falhei, voltei, troquei polaridade com esse movimento e dei sequência aqui, ó. Então, posso espelhar esse gatilho em A, esse movimento aqui em A, do topo do dia com a abertura, para vir buscando alvos. Primeiro alvo atingido com a retração de 61. Eu já comprei também muitas vezes essas retrações simplesmente do preço chegar aqui e bater aqui. Só que o que o preço ele tá me dizendo? Poxa, eu tô com toda a potência do lado vendedor. Olha o tamanho dessa vela 46. Comprar contra um candle de potência desse tamanho aqui, tem que gostar de rasgar dinheiro. Então é um cenário que eu não executo mais hoje somente pelo teste de retrações ou então somente por esse cenário aqui, às vezes está com confluência de mais alguma coisa, não utilizo, eu quero ver a resposta no preço. Então, para ter compras, o que eu precisaria? Anular a perna de vendedores, deixar fundo ascendente e então sim, eu conseguiria aqui, ó, jogar esse preço para cima, coisa que não aconteceu. O cenário simplesmente faz o pullback na 200, pullback de pós-rompimento, gatilho de continuidade, inclusive nessa barra 50 aqui, a gente vendeu. Então assim, ó, é um gatilho de continuidade, um cenário de um VSS de Lock 3, gatilho aqui para dar continuidade na tendência já presente, na tendência vigente, apoiado por essa força que o preço está demonstrando aqui pra gente, força vendedora. Então, gatilho de continuidade, faz o cenário aqui de breakdown play. Olha o tamanho das barras vendedoras ainda, totalmente dominante. Não tem comprador nesse índice aqui, nesse movimento. Cenário de continuidade, barra 67, dá continuidade aqui por mais um setup nosso. Barra 68, continuidade aqui, preço vem, testa terceiro alvo, testa a mínima do dia anterior. Só que ele chega na mínima do dia anterior bem esticadão. Então é normal ele realmente acabar gerando o quê? Um cansaço nesse movimento. Principalmente quando eu começo a olhar time frames maiores. Eu tô no 2 minutos, eu vou para os 5 minutos. Poxa, eu cheguei... Olha que trem das 8 maravilhoso aqui pelos 5 minutos. Stop de cutucada pela média de 8 dos 5 minutos. Nenhuma saída, ó. Stop alocado acima da 13 e não foi violado. Depois stop alocado em cima do 17 e não foi violado. E o preço vem até a mínima do dia anterior, somente guiado pela média móvel curta dos 5 minutos ou até mesmo pela 20 do 2, né? Que veio guiando esse preço aqui. Uma super tendência assim, ó, linda demais. Preço chega na mínima do dia anterior, cumpre até o terceiro alvo aqui, quase no quarto alvo de FIBO desse movimento do espelhamento intraday. E chega aqui cansado, né? Como eu falei, chega esticado. Olha o 15 minutos aqui, ó, como ele já chega numa sequência grande de barras. O 15 minutos chegou na sexta barra consecutiva. E a gente já sabe que chegar em uma região de suporte ou resistência com várias barras negativas, a gente gera um cansaço, né? Então a gente precisa voltar para recuperar a energia. E é justamente um cenário aqui, quando a gente enxerga no micro, a gente até vê a possibilidade de produzir um Martin Bull aqui em cima. Só que esse Martin Bull aqui, ele não gera tanta qualidade. Por quê? Porque ele não tem anulação de perna de vendedores, o vendedor está dominando ainda essa movimentação, e o gatilho ele não gera tanta potência quanto a última movimentação vendedora. Inclusive isso daqui, ó, foi discutido junto lá no nosso grupo do Discord. Será que é? Será que não é? Olha só aqui, ó, inclusive a Ju comentou, Martin Bull no índice, se confirmar, eu falei, é um cenário de Martin Bull, porém,
Não eliminamos uma perna vendedora, por isso menor qualidade, e também cuidar com a média de 20 de time frames maiores que podem voltar a empurrar os preços para baixo. Qual foi o cenário que aconteceu aqui desse índice? Superamos a 20 do 2, eu começo a olhar a 20 do 5. 20 do 5 é testada, é superada. Qual que é o próximo time frame que eu vou olhar? 20 do 15. Olha só, é justamente o cenário de correção, de pullback. Isso aqui é somente uma correção no preço, ó. Uma correção aqui, ó. Praticamente no preço, mas no tempo aqui bem lento, né? Uma bandeira de baixa. Média móvel de 20 do 15 se aproxima, afunila com a média móvel de 8 e dá continuidade no movimento. Então não é um cenário de reversão de índice, é um cenário corretivo. Inclusive deu uma canseira aqui, ó, né, nessa movimentação. Sobe já naquele formato de canal, e aí quando ele perde esse canal, ele até troca polaridade, né, para você que gosta de acompanhar, ó. Esse canalzinho, ele perde, volta, troca a polaridade da sequência nesse movimento para baixo. E aí eu posso pegar alvos até menores aqui para acompanhar. Alvo, por exemplo, desse espelhamento, primeiro e segundo alvo atingidos, ou da projeção desse movimento, olha lá. Primeiro e segundo alvo aqui, faltam uma quirela, né, para ser atingido. Movimento do índice, assim, ó, sensacional, muito bonito o movimento para hoje, dia bem direcional. Vamos ver aí qual vai ser a próxima parada desse índice. Temos possibilidade de vir buscar essa região aqui dos 134 mil pontos, retração de 38%. Então esse daqui foi o nosso cenário de índice, somente na venda trabalhada. A gente tem que entender que quando a gente entra nesse processo de super tendência, três compradores são de baixíssima qualidade. E ainda mais a gente tem somente trade de retorno à média, trade de retorno aí a fundo anterior para trocar polaridade, né? Então assim, ó, compra aqui para fazer saídas em fundos anteriores. São cenários possíveis de serem trabalhados numa contratendência do índice, mas lembra que vai estar o dinheiro pequeno dentro de uma contratendência assim para esse índice. Quando a gente vem observar o 15 minutos aqui, ó, fica bem nítido, né? Essa região de resistência, preço mega afastado, já deixa pavio no primeiro candle, deixa uma NRB, gráfico possível aqui, ó, candle possível de topo desse índice, e a barra 3 confirma fechando para baixo. Então, cenário claro de resistência e de força, presença de força vendedora. Por que ficar pegando o trade na compra se a força vendedora aqui, ó, tá presente, tá clara, tá explícita nesse movimento, tanto que o preço vem em linha reta, né? Então, quer gastar dinheiro comprando gráfico assim, ó, pô, vai, sei lá, para um cassino que pelo menos você se diverte dentro de um pregão assim. Bom, vamos dar uma olhada no Dolinha. Dolinha aqui realmente bastante forte nessa movimentação de realização. A gente estava traçando aqui alguns possíveis alvos para esse dólar. Bom, temos essa mega movimentação aqui, ó, de alta. Tentamos dar continuidade, falhamos aqui a continuidade do dólar. Inclusive, pelo gráfico do diário, a gente tem aqui uma regra das duas cores. A gente tem uma falha de continuidade. Preço simplesmente alinha da melhor maneira possível para ativar esse pivô de alta e acaba falhando, né? Então, será que vai ter Disney esse ano? Olha só, barra compradora não consegue dar sequência, falha o movimento, esse candle 179 já ativa o cenário de virada, candle 178, né, 179 ativaria a regra das duas cores, e depois que a gente perde o fundo do 174, a gente ativa esse movimento em A para baixo. Ativado esse movimento em A para baixo, a gente já buscou a região de primeiro alvo, aqui, ó, que era justamente no gráfico. Ontem a gente fez o teste nesse primeiro alvo e hoje a gente quase beliscou essa região do segundo alvo. A gente chegou numa região, inclusive, de muito interesse. Olha só que região de interesse comprador que eu tenho aqui embaixo desse dólar. Já foi testado aqui, preço volta com bastante potência compradora. Foi testado aqui, preço volta com potência compradora. E voltou a ser testado aqui. Já viu aquela expressão água mole em pedra dura? É tipo isso, tanto bate até que fura. Então a gente tem aqui um cenário de um ombro, cabeça a ombro no gráfico diário do dólar, pensando aqui mais a longo prazo, ó, impulsão, correção, e aí a gente perdendo essa linha aqui, a gente tende a jogar esse preço mais para baixo. A gente teria esse espaço, vamos ver se o dólar aqui ajuda, mas já é uma região que a gente chega na sexta barra consecutiva para efetuar o rompimento. E acabei de falar lá do movimento do índice. Quando a gente chega em várias barras consecutivas, numa região de suporte ou de resistência, acaba ficando improvável de efetuar esse rompimento. E é justamente o porquê de nós termos procurado compras de dólar nesse início de movimento. Quando a gente abre já num mega de um gap afastado, preço mega distante das médias do diário, várias barras consecutivas em uma região de suporte, a partir do primeiro momento de rejeição, a gente já pode comprar esse dólar. Então,
Deixa eu tirar aqui onde eu fiz as parciais, que a gente já vai compartilhar junto esse cenário. Qual era aqui a movimentação possível desse dólar? Bom, gap de baixa, região zona de suporte. Essa região aqui para nós era a região de alvo desse dólar. Então, para trabalhar na venda ficava muito inviável, porque ele já estava muito próximo das regiões de alvo, já estava numa região de suporte, já estava vendido já há 5, 6 dias consecutivos. Então, não pensei em trabalhar na ponta da venda do dólar, só simplesmente pensei em comprar o dolinha. Possibilidades compradoras. A primeira barra ficou aqui ainda sem confirmação. A barra número 3 seria uma primeira possível entrada, só que ainda achei aqui um stop caro de colocar um stop no fundo desse movimento, seria praticamente 13 pontos. Se eu quisesse proteger atrás dos alvos, seriam quase 20 pontos de dólar, não queria pagar pedágio, então esperei realmente uma confirmação melhor. A primeira oportunidade um pouco mais bem confirmada é essa barra 7, onde a gente já tem a falha da continuidade. Tem uma mínima, eu tenho aqui um cenário de queda que não consegue renovar essas mínimas e responde com a cor contrária. A barra número 7 seria uma compra já de dólar, preço atinge a região de alvo inicial, que é a média móvel de 20, quando a gente começa a retornar dentro desse gap, é o mesmo cenário traçado do dólar, eu tracei também, quer dizer, o mesmo cenário traçado do índice, eu também tracei no dolinha, que seria Fibogap, fundo de hoje com o fechamento aqui do dia anterior. Bom, traçado esse alvo aqui, primeira região possível de alvo seria justamente o que? A retração de 38% com a média móvel de 20, exatamente aqui, seria a primeira região de alvo. Preço não sente essa região, faz a ultrapassagem da média móvel de 20, alinha com a média móvel de 8. Aqui seria um novo gatilho de entrada comprador, ou até mesmo aqui na barra número 22 para 23, que é uma RBI. Se novo momento de entrada ou adição de posição, aqui seria mais uma possibilidade de trade comprador. Região de alvo, retração de 50%, preço pivota, ativa o trade lock 3 com troquinha de polaridade e joga aqui no 61 mais um ponto de parcial com a 20 do 5. Então aqui para mim foi a região de desova desse dolinha, onde eu bati aqui e eliminei a maior parte dos meus contratos utilizando essa região aqui como alvo. E aí, era justamente onde a gente poderia acabar sentindo essa pressão. E aí veio essa mega dessa barra e me tirou do trade comprador do dolinha. Então, aqui foi a região de alvo final utilizada para o dólar nessa movimentação compradora. Então, bom, rendeu um baita de um movimento, né? Rendeu mais de 40 pontos aqui até essa retração de 61. E se o dólar simplesmente não saiu da moita, né? O dolinha, ele tá tendo essas movimentações um pouco mais lateralizadas. Ontem também foi um dia aqui bem lateralizado até fazer a saída da notícia. Olha só, outro dia aqui também bem lateralizado, ele vai caindo de degrau em degrau, mas fica difícil de pegar as movimentações para esse dólar. Então, nessa abertura foi o que rendeu. Se a gente diminuir o time frame, ele fica um pouco mais de moeção ainda. Eu ainda tentei fazer mais uma especulação na ponta compradora desse dólar, nesse candle 74 para o 75, para tentar trazer para 200. Só que o preço acabou não indo, fluindo. Quando perdeu essa barra aqui, 89, era meu ponto ainda no stop gain. Eu acabei saindo da operação na proteção. E foi isso, deixei esse dolinha de lado, já que ele não estava conseguindo ter força para andar. Uma coisa bem curiosa desse dólar, pelos 5 minutos, olha a quantidade de dias que nós já não testamos esse dolinha. 1, 2, 3, 4, estamos no 5º dia sem testar 200 dos 5. Acredito bastante que agora no final do pregão ele até se aproxime dela, se ele não for nela, ela vem nele. Vamos ver aí, a gente tem mais 2 horas de pregão aí praticamente para fazer esse teste nela, mas estamos batendo recorde de backtestados aqui, ó. Fazia já, pelo menos eu mesmo não tinha ainda visualizado 5 dias consecutivos sem testar a média móvel de 200 dos 5 minutos, que é a média móvel de 20 dos 60, ó. O preço vem correndo somente guiado pela média móvel curta aqui, ó, dos 60 minutos, realmente dentro de uma super tendência dos 60 minutos. Por isso tá difícil de comprar e de conduzir esses trades nos 60 minutos, porque a média curta tá barrando todo esse movimento. Então, é a 200 do 2 que tem conduzido esse dolinha, por isso é importante trades na contra-tendência fazer parciais nessas regiões, ó. A gente tá vencendo já essa 200 do 2, então possivelmente a gente vai tentar correr até a 200 do 5, que é o próximo paraquedas. Bom, galera, é isso então, mais um vídeo de fechamento, estaremos de volta aí com mais conteúdos. Tô preparando aquele vídeo ali para contar minha história para vocês, para compartilhar aí todo o meu percurso, contar um pouquinho aí de como foi a minha trajetória, trazer outros conteúdos também, além dos vídeos de fechamento, um pouco mais de parte técnica também, de insights operacionais, para cada vez mais contribuir para o conhecimento de vocês. Então, se você ainda não ativou o sininho aqui, ó, desse canal, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que subir um vídeo novo. Tamo junto, até amanhã, valeu!